Olá! A questão nos dá essa seguinte associação de resistores e ela nos pede para encontrar o valor da corrente que sai por esse gerador e percorre todo o sistema. Tá, esse sistema é interessante analisar ele vindo das extremidades até a parte onde está sendo ligada a diferença de potencial. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que nessa extremidade ela tem duas resistências que estão em série. Olha só, não tem nenhuma diferença de potencial no meio delas. Então, essa resistência aqui vai estar em série com essa. Disso, a gente já consegue achar uma resistência equivalente aqui, da mesma forma que a gente consegue achar aqui, porque essas duas resistências também estão em série, como dá para perceber aqui, porque não tem nenhuma bateria, nenhuma DDP forçada entre eles. Tudo bem? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é reduzir esse sistema de resistores para que a gente consiga chegar numa resistência mais simples para a gente achar o valor dessa corrente. Então, o primeiro passo é, essa resistência que está em série, a gente pode reduzir ela em um único resistor chamado R1, e essas duas resistências que estão em série, nós podemos reduzir também em um único resistor que eu chamei de R2. Qual que é o valor de R1? Bom, como eles estão em série, a gente apenas soma o valor das resistências, que é 5 ohm mais 5 ohm. Então, a resistência R1 é igual a 10 ohm. De forma análoga, né, para a resistência R2, a gente só vai somar e vai chegar nesse mesmo valor. E aí, elas vão se comportar dessa seguinte forma, que está esboçada aqui. O próximo passo agora é reduzir ainda mais esse sistema. E a gente pode observar aqui que essa resistência R1, ela está em paralelo com essa resistência de 10 ohms. Da mesma forma que a resistência R2 está em paralelo com a resistência de 10 ohms. Isso porque ambas estão submetidas a uma mesma diferença de potencial, né? Se aqui chama A, aqui vai se chamar B. C, perdão, porque B já está chamando aqui. Então, ambas estão submetidas à diferença de potencial AC. Então, elas estão em paralelos. Aqui, da mesma forma, se aqui se chama B, e eu chamar este ponto aqui como uma DDP D, ambas vão estar submetidas à mesma diferença de potencial BD. Então, agora a gente vai achar a resistência equivalente dessa parte e desta parte também para conseguir reduzir ainda mais o sistema. Então, vamos lá. Isso, então, vai ser equivalente a essa resistência aqui, como elas estão em paralelo, vai resultar numa resistência R3 aqui, como está esboçada. Já essas resistências R2 e 10 vão também estar em paralelo, então vai resultar numa resistência R4, como está esboçado aqui. Observa-se que aqui continua a resistência de 5 ohms, aqui continua a resistência de 10 ohms e aqui também a de 10 ohms. Então, vamos achar o valor de R3 e R4, né? Como eles estão em paralelos, a gente calcula o valor dele pelo inverso da soma, ou seja, 1 sobre o R3, que é a resistência equivalente, né, que a gente está encontrando, vai ser igual a 1 sobre 10, que é esse valor, mais 1 sobre R1. Tinha desfocado. Mais 1 sobre R1. Mas o valor de R1 nós encontramos aqui, que é 10. Então, vai ficar 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, que é igual a 1 sobre 5. Então, o valor de R3 é 5 ohms. Agora, para calcular o valor de R4, também vamos usar o inverso da soma, já que eles estão em paralelo. E qual é o valor de R4? 1 sobre R4 vai ser igual a 1 sobre 10, que é este valor, mais 1 sobre R2, que é este valor, e R2 nós encontramos aqui que vale 10 ohms, então vai ficar 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 5. Então, o valor da resistência R4 é de 5 ohms, e a gente acabou encontrando, então, o valor de R3 e R4. E ainda, se observar nesse sistema, a gente vê que a resistência R3 ela está em série com a resistência de 5 ohms.
Então, aqui dá para a gente reduzir ainda mais esse sistema. Então, a resistência equivalente dessa associação em série, eu vou chamar de R5. E como ela é calculada? É pela soma, assim como a gente faz com todas as resistências que estão em série. Então, a resistência R5 vai ser igual à resistência R3 mais 5 ohms, que a gente descobriu que R3 vale 5, então vai ficar 5 mais 5 dá 10 ohms. Legal, então a gente descobriu o valor da resistência R5. Mas se observarmos, a resistência R5 ela está numa mesma diferença de potencial que a resistência de 10 ohms. Então, elas estão em paralelo. Então, nós vamos precisar novamente achar a resistência equivalente dessa associação em paralelo para a gente conseguir ainda mais simplificar o sistema. Tudo bem, aqui, já que R5 está em paralelo com R10, eu vou chamar que a resistência equivalente é uma resistência R6 e ela vale um valor tal qual 1 sobre R6 vai ser igual a 1 sobre R5 mais 1 sobre 10. Só que R5 vale, aqui a gente encontrou, 10 ohms. Então, vai ser 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, que é igual a 1 sobre 5. Então, o valor de R6 é igual a 5 ohms. E se você observar aqui, você vai ver que R6 e R4 estão em série. Então, dá para reduzir ainda mais. Se a gente chamar a resistência equivalente de R7, a R7 vai ser igual a R6 mais R4, que dá 10 ohms. E disso temos mais uma resistência em paralelo, né, que é a R7 com a de 10 ohms, para por fim conseguir simplificar ao máximo esse sistema. Então, a resistência equivalente eu vou chamar de R8. Então, 1 sobre R8 vai ser igual a 1 sobre R7, mais 1 sobre 10, que dá 1 sobre 5, e R8, portanto, vale 5 ohms. Essa é a resistência equivalente de todo aquele sistema que a gente tinha visto inicialmente. Então, agora a gente vai encontrar o valor desta corrente. E como a gente pode encontrar usando diferença de potencial, é igual a resistência equivalente nessa diferença de potencial vezes a corrente. A diferença de potencial é 12,5 volts e a resistência equivalente nós encontramos aqui que é 5 ohms. Então, a corrente, a gente passa o 5 dividindo e descobrimos que ela vale 2,5 ampere.